Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, amigos. Sejam muito bem-vindos. Quero checar com vocês para ver se o som está chegando ok. Me confirme se está tudo bem em torno do som. Olá, amigos. Algumas pessoas eu conheço, mas os nomes estão passando rápido. Nem todas eu consigo alcançar, mas também estou com saudade, Marta. Algumas pessoas eu estou com Tâmara, Alex, Rosane. Algumas pessoas eu conheço assim por foto. A imagem eu estou reconhecendo as pessoas. Olá, Aline. Ótimo, Natália. Muito bem, um abraço, Luiz. Vamos começar as nossas reflexões. É uma grata satisfação estar aqui. Em nome da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, está aqui fazendo um trabalho tão magnífico, né? Começando um trabalho tão magnífico como esse. Um abraço, Ulícia Libório. Um abraço, Vivian. Olá. Maravilha, maravilha. Bom, como eu estava dizendo, é uma grata satisfação. Eu estou esperando as pessoas chegarem, né, para adentrar no tema, mas é uma grata satisfação estar em nome do Irmã Sheila, participando de uma atividade tão interessante nesse período em que a gente vive aí situações que alteraram no nosso dia a dia, a nossa rotina. Tem gente que está um pouco desbussolado, não sabe nem que horas é. Tem algumas pessoas que estão mais ajustadas em torno de rotina. Tem outras que estão vivenciando ainda esse ajuste ainda em torno da rotina, do dia a dia. Algumas pessoas estão passando por desafios um pouco mais sérios, né? Seja do confinamento, da solidão, seja no que diz respeito a relações familiares, né? A desafios na vida mais interior do lar, né? E consigo próprios, né? Então, é um desafio aí que todos nós estamos vivendo, são desafios, na verdade, que todos nós estamos vivendo. Tá falhando o som mesmo? Para todo mundo tá falhando o som? Eu vi alguém comentando que tá falhando o som. É para todo mundo? Porque se for para todo mundo, então sou eu, é a minha conexão. Mas se for só para um usuário, pode ser a conexão do usuário. Todos estão sentindo o som falhando, a oscilação? Não? Ah, ok. Ok. Bem, portanto é uma grata satisfação, é uma grande alegria estarmos aqui juntos, né, em nome da FEIS, né, sob a autorização da direção, que me fez esse convite tão especial, tão honroso, de estarmos discutindo questões tão palpitantes, né. O nosso propósito é tentar estabelecer uma espécie de comunicação e interação constante com o público do Sheila, por meio da sua rede social, nesse momento em que as lives estão sendo tão utilizadas, e por que não, nós da FEIS podemos fazer também esse tipo de atividade, né? Não apenas como uma palestra convencional, né? Mas também com um bate-papo, discutir temas bacanas. Eu sei que as palestras do canal do YouTube do Sheila estão acontecendo normalmente, né? Acontecem normalmente, né? A gente tem acompanhado pelo YouTube, né? Mas como o Instagram tem sido um meio também de produção de conteúdo e de comunicação com o público, e tanta gente tem seguido aí o Instagram do Sheila e as pessoas acompanham por esse ecossistema virtual, por que não utilizar o Instagram para produzir conteúdo doutrinário de qualidade, assim espero, e também comunicarmos com o público do Sheila, né, com os seguidores do Sheila, durante esse período aí de quarentena, desse período aí de recolhimento maior, né, de um certo distanciamento social. São muitos temas relevantes, né? Só para termos uma ideia, a ideia é que nas próximas terças-feiras a gente esteja nesse mesmo horário, portanto, aqueles que têm interesse, divulguem, compartilhem com os seus, com as pessoas que interessam-se, para a gente estar aqui presente novamente.
e a gente vai fazer isso semanalmente. Nas próximas terças-feiras a gente vai ter sempre um colega, um companheiro, um amigo que vai estar dividindo, né? Eu já contactei alguns amigos queridos que vão fazer aí essa interação conosco, né? Com temas interessantíssimos, né? Interessantíssimos, e temos aí tido oportunidade de elaborar temas muito importantes, muito interessantes, né? Alguns temas até que são pouco explorados, que a gente vai ter a oportunidade de explorar, com a seriedade, com a fundamentação mediúnica, né? Só para vocês terem uma ideia de alguns temas, né? A gente pretende, por exemplo, falar da obra de Ivone, da obra mediúnica de Zilda Gama, e algumas outras obras, né? Obras inclusive desconhecidas, né? Falar de temas palpitantes como relação familiar, que já é um tema bastante interessante para esse momento, né? Falar sobre transição planetária, que eu só estou começando no dia de hoje, a gente vai abordar o tema transição planetária. Essa introdução é só para explicar esse trabalho, como é que vai acontecer esse trabalho nas próximas semanas, né? É um trabalho, portanto, que visa aí produzir esse conteúdo de qualidade dessa forma, né? Então vai ser muito interessante porque a gente vai ter oportunidade de ser uma espécie de produção doutrinária, mas de bate-papo, porque as palestras do Sheila já estão acontecendo, então vai ser uma espécie de bate-papo, mas a gente vai procurar abordar temas palpitantes, interessantes, né? Sempre com a fundamentação em Kardec e no Evangelho de Jesus, né? Então, para mim é uma grande alegria estar aqui, uma grata satisfação poder fazer parte desse esquema, né? Eu estou só citando alguns temas, né? Obra mediúnica de Zilda Gama, obra mediúnica de Ivone Pereira. É só para vocês terem uma ideia, né? A gente está contactando o mês de maio, por exemplo, o mês de maio que vem, já está todo preenchido com companheiros que vão assumir comigo, né? Não é uma palestra, é um bate-papo, vão assumir comigo esse trabalho de estarmos conversando sobre temas interessantes e até temas um pouco menos abordados, menos visitados. Então, só para ter uma ideia, né? São companheiros que fazem palestra, alguns dos quais fazem palestra no próprio Sheila. Então a gente vai ter a oportunidade de, por exemplo, contemplar temas como regressão a vivências passadas, por exemplo, né? Tem um projeto sobre isso, tem um companheiro, né, que lida com isso, a gente vai poder fazer aí a discussão, o que é espírita do que não é, o que está dentro do propósito espírita, o que se afasta do propósito espírita. A gente vai ter a oportunidade, por exemplo, de abordar, só para dar um gostinho da próxima semana, dia 5 de maio, é o aniversário do maior divulgador espírita do mundo encarnado. E a gente vai fazer uma live aqui, né, com um companheiro, uma live aqui sobre Divaldo Pereira Franco e os seus 93 anos, 1927, 93 anos. Então, próxima semana, já estou anunciando até o tema da próxima semana, Divaldo Franco, 93 anos, né? E a gente vai ter a oportunidade aí de... São vários companheiros, né? Mês de maio todo preenchido, junho, a metade de junho já está toda preenchida, a maioria são palestrantes da casa, e até a possibilidade de fazer, em alguns momentos, um bate-papo aqui com um amigo da arte, né? Um amigo da música. A gente tem também se organizado a esse respeito. Bom, qualquer dúvida, qualquer questão, vocês podem ir fazendo aí e depois podem nos encaminhar. Vamos tentar abordar agora o tema que foi selecionado para o dia de hoje, para essa Van Premiere, para falar de maneira chique, né? Essa premiere, esse début, né? Para falar em francês, essa iniciação desse projeto, né? Um tema interessante que interessa a todos nós, um tema que é difícil de esgotar. Eu queria lembrar que as lives do Instagram tem um tempo específico, tá? Tem um período específico e quando chega esse período, o Instagram bloqueia, portanto, bloqueia a live. Eu pretendo, não sei ainda como, mas eu pretendo baixar esses vídeos e depois hospedar ele para ficar disponível para todos, porque no Instagram só fica durante 24 horas e depois ele fica indisponível, desaparece. Então essa é mais ou menos a ideia. Bom, transição planetária. Quantos autores desencarnados e encarnados já abordaram sobre transição planetária? Quanta gente já fez considerações e esmiuçou a temática da transição planetária? Desde os autores clássicos, como Filomeno de Miranda,
como Emmanuel, né? Desde Emmanuel em A Caminho da Luz, último capítulo, a Emmanuel na obra Emmanuel, Sinais dos Tempos, né? Sem aqui me referir a Allan Kardec, último capítulo de A Gênese, Sinais dos Tempos, quando ele aborda também a questão. E os autores também, Joana de Ângeles e assim por diante. Então, transição planetária é um tema conhecido, é um tema ventilado, mas é um tema que a gente ainda precisa se apropriar um pouco mais, porque também tem exagero de um lado, indiferença do outro. É um tema que ainda precisa das nossas reflexões. E eu começo a minha reflexão aqui citando um texto de A Gênese, melhor dizendo, uma frase apenas de A Gênese. Allan Kardec em A Gênese tem uma consideração sobre as grandes pandemias, que ele chama de flagelos naturais, como é o caso de uma pandemia viral, que está acontecendo, como flagelos provocados pelo homem, como é o caso, por exemplo, de uma guerra, né, de um acidente provocado pelo homem, e assim por diante, além aqueles acontecimentos que já têm ocorrido há alguns tempos, característica da transição planetária. Quem não se recorda das erupções vulcânicas, quem não se recorda dos tsunamis do passado, quem não se recorda dos desabamentos, dos acidentes. Mas Allan Kardec tem uma frase que me ajuda a começar a introduzir a reflexão desse tema, que ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer que chega um momento que esses choques de desencarnação coletiva, de sofrimento material, cede espaço a um outro momento, porque essas ocorrências de sofrimento é também para chamar-nos a atenção a respeito do moral. Não faz sentido a criatura sofrer por sofrer. Sofrer por sofrer não necessariamente melhora ninguém. Mas como a criatura sofre e em que sentido o sofrimento lhe chega, no sentido de balançar o seu moral, para me utilizar de uma expressão forte, né? Ou seja, mobilizá-la por dentro, é que faz ela se renovar. E aí Allan Kardec, em determinado momento, diz o seguinte: chega-se um momento que já não serão as entranhas do planeta que se abalançarão, mas sim as entranhas da humanidade. Ou seja, não é mais choque de placa tectônica da intimidade da Terra, mas os choques do nosso mundo interior. Esse é o momento ápice da transição planetária. Esse é o momento culminante do processo de transição, que já se anuncia a futura regeneração da humanidade. Essa é a ideia, essa é o conceito básico, é quando começa a fazer uma revolução interior nas criaturas. Aí a gente está alcançando, digamos assim, o ápice. E eu não vou repetir aqui aquilo que todo mundo já sabe de transição planetária. Eu não vou ficar ventilando aquilo que está na obra de Filomeno de Miranda, especialmente Filomeno, psicografado por Divaldo, a sua trilogia, e outros autores, porque as pessoas já sabem, a maioria já viram ou palestra ou já leram a fonte. Mas eu queria, na verdade, fazer uma síntese aqui daquilo que é importante a gente lembrar do que vai acontecer inevitavelmente, já está acontecendo na transição planetária. Primeiro, gostaria de dizer o seguinte: uma das coisas que nos passam despercebidos, uma coisa importante que passa a gente despercebida na transição planetária e que está nas obras doutrinárias é o seguinte: todos os processos na experiência da transição planetária vão se modificando aos poucos, sem a gente perceber, mas vão se tornando mais sutis, que é a característica de um planeta mais aperfeiçoado, mais amadurecido. Quando Allan Kardec recebe na obra da codificação a descrição de planos superiores, de planetas superiores, uma coisa que Kardec deixa claro lá na literatura é o seguinte: os hábitos são sutis, todos os hábitos. E aqui eu começo com o primeiro hábito, que a gente já tem visto isso, a alimentação. A gente tem visto ao longo dos anos uma preocupação, em alguns momentos até uma obsessão de muitos, por uma modificação alimentar e por uma alimentação cada vez melhor e mais sofisticada. Né? Mais sofisticada no sentido positivo aqui, não é nenhuma crítica não pejorativa, mais sofisticada no sentido de uma alimentação com poder maior nutricional, digamos assim, com uma riqueza maior biológica, digamos assim, né? Sem fazer propaganda da dieta X ou dieta Y. Né?
esses hábitos alimentares, essas mudanças alimentares estavam previstas lá em Allan Kardec. Allan Kardec, quando examina a questão de planos superiores, os espíritos chegam a dizer assim, quando ele pergunta sobre a alimentação, né? Aqui, os nossos estômagos não são grosseiros como os vossos, e por isso a nossa alimentação é muito mais leve, muito mais sutil. Ali, século XIX, os espíritos já deram uma pista pra gente. Que essa mudança em termos alimentares iria acontecer. E eu não estou aqui advogando nenhum tipo de alimentação específica, tá? Eu sei, quem foi estudioso da codificação sabe que lá na questão 723 aborda a questão da ingestão de carne animal, e os espíritos a Allan Kardec respondem mais ou menos assim, que do vosso ponto de vista, e diante da vossa organização, a carne se alimenta da carne, do contrário, o homem perece, e é necessário que ele se alimente conforme reclama a sua organização, do contrário, ele enfraquece a sua saúde e impede que ele desempenhe as tarefas da sua encarnação, que é o propósito maior da sua vida no mundo encarnado. Então tá lá, item 723, eu sei que há estudiosos da doutrina a esse respeito. Eu não vou discutir profundamente essa questão, porque senão a gente vai desviar do tema, né, alimentação. Mas eu não posso deixar de considerar que a alimentação tem se tornado cada vez mais sutil, inclusive incluindo o consumo de carne. Chegará um momento que o consumo será muito menor, né, muito menor, e eu não tenho dúvida que, com vistas ao futuro, porque a resposta que os espíritos dão a Allan Kardec fala sobre isso, conforme a organização, o indivíduo tem que se alimentar conforme a organização, com vistas ao futuro, e é isso que Emmanuel fala em O Consolador lá, sobre a ingestão de carne animal, André Luiz em Missionários da Luz, quando descreve aquele matadouro, matadouro de animais e assim por diante, ele faz uma reflexão profunda que seria impossível aqui dissecar tudo, mas eu não tenho dúvida que, com vistas ao futuro, a gente vai superar e vai se tornar peça de museu, como um dia o homem das cavernas e Primitivo comia carne crua sem colocar no fogo. O fogo foi uma grande invenção tecnológica, digamos assim, em vários sentidos. Então, a gente está evoluindo, se tornando cada vez mais sutil, e a nossa organização não vai reclamar mais alguns alimentos que a gente hoje ainda necessita de alguma sorte, pelo menos boa parte das criaturas humanas. Então nós temos as mudanças alimentares que ocorrerão inevitavelmente, mudanças essas que ocorrerão sem necessariamente o prejuízo coletivo. Emmanuel, quando coloca sobre isso em O Consolador, ele vai dizer: temos que considerar toda a indústria cujas famílias sobrevivem dela, e a população em geral que ainda se alimenta de alguma forma da alimentação geral. Chegará o dia, no entanto, que o ser humano conseguirá alterar isso e proporcionar substitutos de tal forma que a gente vai reduzir por desnecessidade mesmo, e até por saúde, até o momento que a gente vai abolir. Mas o tema aqui não é alimentação, para a gente não ficar aqui aprofundando demais, é só para falar sobre a transição planetária. Mudanças alimentares vão ocorrer, e já estão ocorrendo, a miúde. A gente não se alimenta da mesma forma que nos alimentávamos há 50 anos, ou há 100 anos, com mudanças em algum sentido para melhor, outras para pior, segundo os especialistas, mas no sentido do todo, do geral, estamos caminhando. A gente tem no processo de transição planetária uma outra mudança significativa, que é a mudança na escuta. Aqui eu peço um pouco de paciência e um pouco de compreensão para a gente entender o que é que eu chamo de escuta. Escuta aqui não é... Eu estou usando a escuta, os psicólogos que estão aí vão me entender. A escuta que eu estou usando aqui não é do ouvido, da audição, tá? O termo escuta na psicologia, na psicanálise, é mais sofisticado, né? A escuta psicológica tem a ver com a atenção, tem a ver com acolhimento, tem a ver com a palavra que algumas pessoas da programação neurolinguística ou da abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers ou da psicologia humanista chamam de rapport, de vínculo. A escuta envolve tudo isso, né? Os espíritos dizem, e a gente tem menção a isso, que a nossa valorização da escuta, e a escuta aqui no sentido desse acolhimento, vai se aperfeiçoar, e tem se aperfeiçoado. E eu não estou falando aqui no sentido da minha profissão apenas, profissionais de todas as áreas
terão uma escuta melhor. E tem acontecido isso. Da medicina, do direito, das profissões em geral, de todas, para a gente não citar umas e deixar de citar outras. As profissões em geral vão ter aí a ideia de atenção maior, de acolhimento maior. Os profissionais vão precisar ter essa ferramenta, esse recurso, que não é um recurso ainda que se desenvolve automaticamente numa graduação, é a habilidade e competência que o indivíduo tem que esforçar-se por desenvolver, né? Então, essa experiência é uma experiência que da valorização da escuta, portanto, tem a ver com modificação nos nossos relacionamentos. Veja como hoje a escuta é tão valorizada, né? E por isso a gente busca tanto isso. Né? A escuta é valorizada em todos os sentidos. Eu não estou dizendo no sentido apenas de terapias, tá? Eu estou dizendo no sentido geral. Né? A escuta é valorizada num restaurante, no jantar, quando você deixa o celular para prestar atenção no outro. A escuta é valorizada, por exemplo, nesse momento onde eu não me sinto assim, mas enfim, os produtores de conteúdos, os youtubers e assim por diante valorizam a escuta daqueles que os acompanham. Isso também é uma escuta, né? Escuta não quer dizer não falar nada, né? Necessariamente. Então tem a ver com relacionamentos, tem a ver com a forma como eu me relaciono com o outro. A verdade é que a gente se relaciona bem, muito mais em escutar do que necessariamente falar. Os atritos de casal, os atritos entre amigos, é muito mais em função do falar. A gente diz que falta diálogo porque falta escuta. Então, isso tudo é muito interessante a gente aqui parar para refletir sobre isso. Né? A gente fala, mas a gente não escuta. A gente posta, quer ser lido, mas não lê a postagem do outro. Né? A gente não acompanha, a gente não... a gente nem espera que o outro acabe de falar ou de digitar, a gente já está colocando uma coisa por cima. A gente está colocando uma coisa por cima. Então, na verdade, a gente não está interessado em que o outro fale ou que o outro coloque, a gente está interessado em colocar. Né? Então, isso a gente vê muito. Né? Isso tem a ver com mudança de relação, na nossa forma de se relacionar com o outro, presencial e digitalmente, tá? Relação com ecologia e natureza, né? Quantas vezes a gente vê a obra de Humberto de Campos, por Chico Xavier, por André Luiz, e a própria Joana de Ângeles tem uma mensagem de Joana no livro Após a Tempestade, que fala a esse respeito, né? A nossa relação com a natureza, né? A nossa preocupação com a natureza, cujo modelo maior é Francisco de Assis, né? Então a gente tem isso daí de uma maneira bastante intensa, a preocupação cada vez maior, né, por interesse até pessoal. Kardec vai dizer, né, que algumas preocupações surgiriam por interesse pessoal, porque se eu não me preocupar com isso, a coisa vai ficar braba pro meu lado, né? Vai chegar até a mim, né? Como tem chegado. Né? Então a preocupação com a ecologia de uma maneira muito mais funcional, né? Para a gente se beneficiar da ecologia, mas também para a gente preservá-la e proliferá-la, né? E assim por diante. Né? Melhor uso da linguagem. Né? Melhor uso da linguagem, então tem a ver com aquela escuta que eu falei. Né? E aí a gente tem a ver, isso envolve aquilo que convencionou se chamar de comunicação não violenta, por exemplo. Né? Comunicação não violenta, comunicação amorosa, né? Esse tipo de comunicação. Então, a conexão da internet está caindo para todo mundo, para eu saber se é minha conexão, ou porque se for de todo mundo estiver caindo, é a minha conexão. Se for só de uma pessoa, é porque às vezes pode ser a conexão do usuário, tá? Vejam aí a esse respeito, se tá ok a conexão. Ótimo, legal. Então vamos continuar. Melhor uso da linguagem, né? A linguagem não violenta. Vejam quantos desentendimentos e quantos problemas a gente tem por causa de uma linguagem. Às vezes a gente fala, e isso do ponto de vista da linguagem por escrito, por WhatsApp, por exemplo, quantos desentendimentos, porque eu quis falar uma coisa, o outro entendeu outra. Então vejamos que isso é algo que a gente tem aperfeiçoado, né? Eu sou muito entusiasmado em relação a tudo que é tecnológico, porque eu não vejo isso como
vou usar uma expressão das doutrinas convencionais, não vejo isso como obra do demônio não, tá? Eu vejo isso, na verdade, como algo excelente que vem contribuir, vem nos ajudar. Quanta coisa os recursos tecnológicos têm nos oferecido. E eu tô falando de maneira geral aqui, né? Algumas pessoas, eu conversava isso recentemente com uma pessoa, ela dizia assim, mas esse negócio de relacionamento amoroso que começa por meio virtual. E aí eu perguntei pra ela, qual é a diferença de você ir pra uma festa e começar a conhecer uma pessoa, se aproximar da pessoa, começar a conversar e estabelecer um relacionamento? Qual é a diferença? Não é um estranho também? Por que não pode se manifestar em ter... Agora, se o indivíduo fica só no virtual, aí tem alguma questão que precisa rever. Mas qual é o problema? Qual é o problema aqui? Quantas vezes o recurso virtual ajudou, e aí eu falo na minha experiência profissional, muitas vezes pessoas, por exemplo, de uma idade mais avançada, viúvas, que conseguiram refazer a vida amorosa, etc., por causa de recursos virtuais, relações legítimas, porque sou eu que vou condená-las nesse sentido, né? E que às vezes já não tinham mais temperamento, não se sentiam mais em idade, ou não tinham mais temperamento para ir para balada, por exemplo. Então, a questão não é essa, o problema não é esse, né? O problema é que a gente ainda está tentando entender e usar bem todos esses recursos. A gente está tentando ainda, a gente não está usando bem ainda. E eu acho que esses emotions, não é pra gente recuar a época da barbárie e agora ficar só no emotion e perder a capacidade de comunicação. Não, é pra agregar. Porque às vezes eu falo uma coisa de uma forma e eu boto o emotion, dá a entender para o outro que eu tô falando de uma maneira carinhosa. E sem o emotion, o outro ficaria na dúvida. Então, tudo a gente tem, né? Emmanuel, na obra Emmanuel, uma das primeiras obras, se não me falha a memória, a primeira dele, inclusive. Eu acho que Emmanuel, se não me falha a memória, se quem quiser pesquisar e depois conferir e me dizer, pode falar e pode me corrigir. Eu acho que Emmanuel é uma obra que saiu logo depois de Parnaso de Além Túmulo. É uma das primeiras obras da psicografia dele, se não for a primeira. E Emmanuel coloca uma coisa interessante que vai ser confirmado por Viana de Carvalho também, em uma das obras de Divaldo, que é o seguinte: futuramente até as barreiras linguísticas deixarão de impedir a nossa comunicação. Isso já tem acontecido. As barreiras linguísticas, né? Esse é um dos sintomas, né? Que foi inclusive idealizado por Zamenhof na elaboração do Esperanto, mas que também as comunicações digitais e virtuais têm ajudado a diminuir, a atenuar e até a superar. Outra coisa importante da transição planetária aí é um aspecto mais doloroso, porque dói todo em nós. Eu sei que dói, eu sei que eu vou falar uma coisa que dói em vocês, mas dói em mim também, que é uma mudança de percepção em torno da vida a partir da reflexão que a gente faz em torno da morte. Infelizmente, no mundo ocidental especialmente, mas de uma maneira geral, esse mundo tecnológico, esse mundo também materialista, a gente procurou afastar de alguma forma a realidade da finitude da existência, e isso tem causado alguns efeitos colaterais. E aí eu já estou entrando pela pandemia que está acontecendo agora. Eu tenho falado isso em outros vídeos, em vídeos do canal Raciocínios Espíritas, que é o canal que eu gerencio, em palestras do Sheila, em outros meios virtuais. Eu tenho falado isso, que esse período de pandemia, esse período de Covid-19 é uma experiência interessante que nos faz colocarmos-nos mais próximos da reflexão de que qualquer momento a gente pode desencarnar. Na verdade, sempre pode. Essa experiência do Covid é só para escancarar para a gente algo que a gente evita olhar. Então isso nos faz refletir mais próximo sobre algo que sempre... O fio da vida pode romper a qualquer momento, né? Às vezes a pessoa levanta-se da cama de manhã, quantas pessoas ao levantar caem? Ou então almoçam e se engasgam e morrem engasgados. Eu outro dia estava lendo a quantidade de pessoas que morrem engasgadas por dia nos prontuários, né? São milhares no mundo inteiro. Milhares que morrem engasgadas, com medo. Então, na verdade, é apenas uma chamada simbólica de atenção para uma coisa que existe.
que sempre existiu. E essa reflexão não é uma reflexão mórbida, tá? Não é fazer um culto mórbido do morrer, não é isso. É, na verdade, uma reflexão de que a vida física é um fio e a escala de nossos valores tem que se modificar. Qual é o valor que eu priorizo? Não é que eu vou agora desvalorizar tudo aquilo que é transitório, porque as coisas que são transitórias a gente às vezes precisa usar aqui. Mas é colocar as coisas no seu devido lugar. É saber o valor que cada uma delas tem. Porque tudo na vida material tem um valor específico que a gente dá. Porque tudo no mundo material é transitório, inclusive o próprio mundo material é transitório. Diz Allan Kardec, mundo normal primitivo. Né? Então, essa reflexão é uma reflexão importante na compreensão das coisas, da vida. Né? Porque quando a gente compreende melhor a finitude da vida física, embora a imortalidade espiritual, a gente vive uma vida melhor do ponto de vista material, inclusive. Essa é a proposta, né? Então, a superação das barreiras linguísticas, como eu falei, tem uma colocação, se não me falha a memória, também de Emmanuel, que ele diz das barreiras alfandegárias. Eu achei isso interessante, porque tem a ver, de alguma forma, com o senso de conexão com o mundo, né? O mundo não é mais isolado, e é interessante a gente pensar nisso. O mundo não é mais isolado, a gente é interdependente, né? A China nunca ficou tão perto da gente, já notaram? A China está perto da gente. Nunca ficou tão perto. A Itália, a Espanha, os Estados Unidos estão perto. Por quê? Porque a gente está conectado. E o que acontece lá nos afeta aqui. Não adianta mais a gente lutar contra um mundo globalizado. Eu vou me fechar. Alguns países até tentaram isso e ficou pior. Não adianta um projeto de salvação apenas de um povo. Emmanuel dizia isso lá atrás. O espírito não tem nação. Não tem pátria. O espírito reencarna brasileiro, depois reencarna na Dinamarca. Depois volta a reencarnar na África. Depois volta na Europa, em algum país da Europa. O espírito não tem nacionalidade. O que não significa dizer que os indivíduos não devem trabalhar para melhorar o país em que estão. Não é isso. Né? Mas não podemos negar que nós somos... Já notaram uma coisa? Se esse Covid tivesse acontecido na Idade Média, olha a reflexão. Se esse Covid tivesse acontecido na Idade Média, é provável que ficasse mais localizado. Porque pela capacidade violenta dele de muito mais de proliferação do que necessariamente de alguma complicação, né? O que caracteriza mais esse vírus é mais a contaminação, a capacidade de infecção, né? De proliferação. A capacidade dele é muito grande, e no mundo intercontinental, né? Ele viaja aí até nas companhias aéreas, né? E aí, é claro que alcança o mundo inteiro. Mas por incrível que pareça, apesar disso, nós temos hoje, por causa desse mundo globalizado e conectado, muito melhores recursos para lidar com ele do que se estivéssemos na Idade Média. Talvez na Idade Média ficasse localizado, mas o estrago seria bem maior. Então essa é uma conclusão especial da lei de progresso. Independência e globalização, né? Superação dessas barreiras entre nações, barreiras entre países, né? E, é claro, todo espírito que aborda a transição planetária fala uma coisa importante, que é o seguinte: é a responsabilidade moral por nós. A gente vive uma cultura, e no fundo, meus amigos, aqui entre nós, a gente vivia uma cultura, e ainda vive uma cultura, uma tendência de a gente não se responsabilizar. Então a responsabilidade é do governo, a responsabilidade é de tal político, de qual político, a responsabilidade é do governador, do prefeito, a responsabilidade é dos guias. Eu vejo espírita dizendo isso. A culpa é dos guias que não estão me protegendo. Então, essa tendência de terceirizar responsabilidades morais, né? E é importante a gente pensar nessa ideia aqui, que é o seguinte: vocês já notaram que, e isso tem causado angústia, tá? Vocês já notaram que qualquer decisão que a gente toma nesse momento traz uma carga pesada de responsabilidade moral? Vou exemplificar aqui com uma coisa que todo mundo sabe. A polarização do fique em casa ou saia pra rua.
Se você decidir sair para a rua, tem um peso e uma responsabilidade moral para isso. E se você decidir ficar em casa, tem também um peso moral e uma responsabilidade moral para isso. Qualquer decisão que a gente toma tem um poder moral, uma responsabilidade moral a esse respeito. E eu acho, aqui é uma opinião pessoal, eu acho que a gente acaba polarizando demais. Né? Porque você vai ter que, pelo menos, fazer mercado, pegar comida que chega na sua porta. Então, não é um fique em casa absoluto, não é nem preto nem branco. E nem é você sair pra rua ou fazer um churrasco hoje com 500 pessoas. Nenhuma coisa nem outra. Né? Toda atitude tem responsabilidades morais inerentes a ela. Toda postura, de alguma forma, tem uma embutida nela as consequências que a pessoa assume. Então, nenhuma coisa nem outra. Né? Há pessoas que podem ficar mais em casa, que fiquem em casa. Há pessoas que têm que sair de alguma forma, que saia, mas que tenha todos os cuidados, que evitem ficar se deslocando para lá e para cá. É claro, é óbvio. Mas nem um preto, nem um branco. Né? Nenhuma coisa nem outra, porque esse tipo de polarização, na prática, não existe. Nós somos seres humanos que vivemos uma vida prática. Né? Então, pelo menos, descer da sua casa, seja prédio ou casa, e comprar uma fruta na banca, algum membro da sua casa vai fazer. A não ser que você tenha estoque para tanto tempo assim de fruta. Mas como fruta é perecível, você vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que fazer isso. Com todo cuidado, isolado, distante das pessoas. Então, é claro que isso, de alguma forma, tem um risco? Tem. E a gente não lida bem nem com incertezas, nem com riscos a esse respeito. Mas isso é responsabilidade moral. E os espíritos que estamos aqui encarnados temos dificuldade, por isso que ficamos angustiados com responsabilidades morais. Né? Com responsabilidade e aceitar as consequências. Né? Então isso é importante a gente pensar. E aí a gente tem, de um lado, o pânico, de um lado o desespero, que não vai ajudar em nada, né? Vai piorar o problema, porque se eu começar a... E eu tenho visto isso justamente em gente... Por incrível que pareça, gente, eu tenho visto isso em gente que fica em casa recolhida de maneira absoluta, fica com medo. Começa a ficar com medo, se eu não lavei o teto hoje, e agora, e o ar que está entrando pela janela, e eu vou limpar de novo a maçaneta. Cuidado com esse excesso. Você faça a sua parte, mas você não controla todas as variáveis. Né? E esse desespero, esse excesso vai lhe fazer mal. Do outro lado, a gente tem um problema que talvez em alguns momentos seja até pior, que é a pessoa negar que não tem nada acontecendo, negar, ficar indiferente. Tem problema também aí. Existe um problema aí. Né? Então, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte: esse momento de Covid tem gerado sofrimentos, os mais variados, e aqui eu vou avançar, tá? Porque se eu ficar no Covid aqui, eu posso até fazer depois, a gente pode até marcar depois para fazer uma live sobre o Covid e esmiuçar o tema, mas a gente está falando sobre outra coisa. Então, o Covid tem gerado os mais variados sofrimentos, e depende de cada caso. O Covid tem nos convidado a modificação na escala de nossos valores. Né? O vírus, não é que o vírus quer dizer alguma coisa, o vírus nem sei se é ser vivo, né? Há um debate científico se ele é um ser vivo ou não. Eu estou dizendo aquilo que, do ponto de vista do mundo espiritual superior, da providência divina, essa experiência traz, né, uma modificação de escala de valores e uma coisa interessante que está na Lei de Destruição do Livro dos Espíritos. Lei de Destruição do Livro dos Espíritos diz mais ou menos o seguinte, que às vezes um processo mobilizador, flagelos, epidemias, terremotos, maremotos e até guerras, faz em pouco tempo aquilo que duraria muitos anos para acontecer. Allan Kardec disse isso. E me chama a atenção um historiador como o Yuval Harari, por exemplo, em uma das entrevistas dele, ele dizia o seguinte, que essa epidemia só acelerou processos que já estavam acontecendo. E por isso que eu me refiro à tecnologia. Acelerou. E o Yuval Harari diz o seguinte, que na universidade que ele ensina, há anos as pessoas discutem se deve implementar mais o ensino à distância. O ensino à distância. Em 2 semanas de coronavírus, o ensino à distância foi implementado totalmente na faculdade. Totalmente na faculdade. Então,
esses processos, a gente viu isso na Segunda Guerra Mundial, a gente viu isso na gripe espanhola, todos os processos calamitosos aceleram situações que já estavam em curso, mas de maneira mais lenta. Acelera. E é por isso que eu estou falando aqui da coisa da tecnologia digital. Porque a metáfora desse coronavírus é a metáfora do contato. O contato que a gente agora não tem, a gente está longe, o contato da máscara. E eu costumo dizer o seguinte: nunca estivemos tão longe das pessoas e nunca estivemos tão perto. Né? Tão longe, afastado geograficamente da maioria das pessoas, com exceção da família próxima. E tão perto, porque o mundo inteiro está vivendo as mesmas questões e as mesmas preocupações. É claro que essas questões acontecem de maneira específica para cada pessoa, mas o mundo inteiro está vivendo uma mesma temática maior, o mesmo tema maior. Então nunca estivemos tão perto e tão longe. E é interessante, aí eu já estou entrando nas tecnologias digitais. Já notaram que quanta gente falou que queria tanto virtual, que privilegiava o virtual. Vocês têm exemplo disso, né? Da gente estar em família e todo mundo está em celular, ou então fingindo que não está com o celular debaixo da mesa, enquanto almoça em família e balançando a cabeça apenas prestando atenção. Esse símbolo é o símbolo da nossa avidez em relação ao mundo digital, ao mundo virtual. Agora, a gente tem uma privação tão grande do mundo presencial, da vida presencial, que a gente está usando agora o mundo virtual de maneira bem melhor, na minha forma de entender, do que a gente usava até então. Porque antes é aquela coisa da privação, né? Se você tem água para se acabar aqui e você está bebendo, você não valoriza a água, mas se você está com sede, aquela água tem outro sabor, né? Assim com tudo. Então, o que acontece? Na privação a gente valoriza. E eu acho que essa privação faz a gente valorizar mais para a gente estabelecer melhores formas de se relacionar com os outros, que é um dos sintomas do progresso do espírito. Então, agora com a privação do presencial, a gente está tentando usar melhor o virtual de uma maneira mais harmônica, de uma maneira mais carinhosa, de uma maneira mais eficiente, né? Sem o excesso do selfie. Não que eu não estou condenando o selfie, não condeno nada em termos aí digitais, mas o excesso do selfie, a banalização do digital em detrimento do presencial. A gente quis tanto que agora a gente tem e está usando melhor pela falta daquilo que a gente tinha e agora não tem tanto. Né? E ao mesmo tempo, nessa mesma lógica de privação e de falta, né? Privação e de ter, interessante notar que agora a privação que a gente tinha antes da família, privação aspa, né? Trabalho, sai de casa, volta, essas idas e vindas, que às vezes funcionam como uma forma também de aliviar o estresse familiar e as questões familiares que já existiam. Agora a gente está sendo, digamos assim, experimentados a olhar mais pra gente, a se ver mais, a estar mais consigo e estar mais com o outro mais perto. E entender como é que a gente funciona de maneira mais íntima. Porque social a gente sabe como é que a gente funciona, mas de maneira mais íntima. A gente está convidado a esse respeito, o que não significa dizer que a depender de como a gente lida com isso, a gente sufoca o outro, é sufocado pelo outro dentro de casa, e aí a gente quer respirar. Há pouco tempo agora, estava em atendimento e uma paciente, que é uma amiga também, falava isso, sobre o recurso que ela usa, né? Ela agora está usando o meio digital como uma forma também. Ela é uma profissional que pode usar o meio digital e ela está usando o meio digital agora para sair um pouco de casa sem sair fisicamente de casa. Olha só que coisa interessante. Então eu saio fisicamente, simbolicamente de casa quando eu entro na minha esfera profissional para depois voltar para casa e conviver em casa. Porque também não é producente a gente viver o tempo todo apertando o juízo do filho, querendo que o filho agora acorde 6h30 da manhã, querendo fazer um campo de concentração dentro de casa. Não, a casa não é nem campo de concentração, nem é piquenique. Tem que ter uma rotina, mas uma rotina com regras suaves, com regras leves. Né? Não pode ser uma regra das Forças Armadas, nada contra as Forças Armadas, mas as regras das Forças Armadas funcionam com as Forças Armadas. Não dá para colocar dentro da família. Então, essa possibilidade a gente tem. 18h45, quanto tempo a gente tem, Aline? É até 18h50 ou até 19h?
Eu acho que até 19, né? Mas, vamos lá. A gente está sendo convidado a uma moralização melhor no uso das tecnologias. A gente pode compensar a falta da distância, porque distância física, minha gente, não é falta de intimidade. A gente pode ter uma intimidade com alguém na distância física, né? Na distância física. A gente pode ter muito mais intimidade com alguém na distância física. Ou pode ter pouca intimidade na proximidade física. A gente está aprendendo aqui, e aqui eu quero dizer o seguinte: quando você lê a obra de André Luiz, quando você vê a descrição das tecnologias, década de 40, nosso lar, já tinha tela touchscreen, já tinha videoconferência de espírito superior para espírito inferior, para as regiões da colônia. E sabe o que eu noto nessas obras de André Luiz? O uso amoroso desses recursos. Me permitam dizer aqui uma coisa, na minha experiência profissional, e todo mundo sabe, quem é da área sabe, quem não é também de estar sabendo, que os terapeutas, de maneira geral, estão fazendo muito atendimento virtual, né? E embora eu esteja de maneira ainda pontual fazendo presencial, porque há situações específicas que a pessoa não tem condição de fazer o atendimento online, por várias razões que eu não vou agora aprofundar. Mas é interessante como o terapeuta está sendo convidado a compensar o presencial com mais palavra, com maior uso de palavras, para compensar. Porque, por exemplo, vou dizer aqui uma coisa que acontece às vezes no consultório. Digamos que haja um momento importante na vida do paciente que eu esteja acompanhando. Há um momento muito mobilizador. E que o terapeuta, embora a atividade terapêutica não tenha nada de físico, o terapeuta, muitas vezes, em alguma situação muito especial, pode, por exemplo, confortar a pessoa, pode fazer um gesto, pode dar um abraço. Não tem condição agora. Isso tem que ser compensado com palavras. Tem que ser compensado com palavras. E por que isso, minha gente? Eu acho, aqui é a hipótese pessoal, que os espíritos permitiram esse progresso tecnológico e a gente hoje está usando isso daqui para a gente ir se habituando com a linguagem psíquica do pensamento, que dispensa o físico, mas é tão amoroso quanto. Não estou dizendo que agora a gente abortar o físico, não é isso. Mas os espíritos dizem que a linguagem deles é pelo pensamento. Os mundos elevados, Kardec diz que o contato com o outro e a linguagem com o outro é muito mais psíquica do que física. Então eu acho que a gente está engatinhando essa linguagem psíquica, essa linguagem do pensamento. E, é claro, para finalizar, porque eu não sei até que ponto o Instagram vai deixar a gente aí online, para finalizar, eu já encurtei aqui meu discurso, eu tinha um pouco mais de coisa para falar, mas para finalizar, baseado na obra de André Luiz e em outras obras, é o seguinte: a gente está sendo convidado, meus amigos, a exercer a renúncia do nosso controle. Isso é uma coisa importante. A gente vem de uma tradição e ao longo das épocas, especialmente no cenário pós-moderno materialista, e de um certo modo a tecnologia também colaborou com isso, infelizmente, mas por causa do nosso mau uso, que é a ideia de que a gente controla tudo. A gente tem controle de tudo. A gente tem um celular que a gente controla tudo. A gente controla a caixa de som Bluetooth. Tem gente que tem até conexão com lâmpadas, né? com a casa, com aparelhos específicos. A gente controla quem é nosso amigo e quem não é. Bloqueia quem a gente não gosta. Desbloqueia quem a gente gosta. Silencia o grupo de falar porque a gente não quer que aquele grupo fale com a gente. Presencial a gente não tem isso. Isso dá uma sensação no mundo pós-moderno de controle. E essa sensação a gente tem se habituado a uma sensação de controle das coisas. E a gente não lida bem com a falta de controle. A gente não lida bem com a ausência de controle, quando as coisas escapam do nosso controle. Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa que eu reflito. Será que a experiência, porque para mim isso daqui é muito claro, a experiência com o mundo espiritual não é uma experiência de falta de controle? Será que o que caracteriza os espíritos evoluídos na sua transcendência não é justamente abrir mão do controle? Os espíritos evoluídos e missionários, eles têm uma relação com a transcendência de tal forma que a gente não entende. E eu acho que tem a ver com essa entrega. Então, quando a gente tem um vírus que é invisível,
Um vírus que se prolifera rapidamente. Que a gente toma medidas, mas a gente não tem controle 100%. Quando a gente lida com tecnologia digital, que a gente tem controle, mas não tem totalmente, eu acho que é uma forma também de a gente se espiritualizar. Porque, note, no mundo atual, pós-moderno, tecnológico, um mundo que exige sucesso, quanto mais controle você tem, mais medo você tem. Quanto mais você tem controle das coisas, mais medo você tem dela. E é por isso que eu acho que, por exemplo, quanto mais o tempo passa, mais a gente tem uma sociedade de sucesso. Você é obrigado a ter sucesso. É obrigado a você ser visível para os outros. E o seu sucesso é medido pela curtida dos outros. Não é nunca um sucesso que você autoavalia, porque você pode se achar o máximo, mas se você não tiver ibope, vou usar uma expressão mais antiga, ou seja, até a sua fama, o quanto você é bom, é validado pelo outro. Ora, mas isso nos dá uma espécie de obsessão pelo controle. E quanto mais a gente busca isso, mais a gente fica com medo. Mais a gente fica inseguro. E mais o medo aumenta. Então a gente tem visto hoje, nesse momento, a ansiedade, depressão. Nesse momento de confinamento, há pessoas que otimizam esses sintomas. O consumo de álcool tem aumentado, pedido inclusive por iFood e por sistemas aí de comida, né, virtual. O consumo de ansiolíticos tem aumentado, e a gente tem que refletir sobre isso, de que está associado a essa obsessão que a gente tem por controlar tudo. E talvez, ou certamente, uma das grandes experiências simbólicas que a gente está acumulando é abrir mão desse controle no contato com o mundo espiritual, no contato com o transcendente. É isso, meus amigos, eu não vou me alongar muito para o vídeo não ficar com aquele engasgo no meio e a gente ser abortado, aí ser cancelado, né? Queria saber de vocês, se vocês gostaram, se foi bom, se tá legal esse formato. Eu repito o que eu disse no começo, essa é apenas a introdução, né, daquilo que a gente vai desenvolver ao longo dos tempos. Agradeço aí especialmente a pessoa do Luiz e da Aline, né, que me autorizou e que tem me ajudado na elaboração, né? Tem temas muito interessantes que a gente vai abordar, né? Cumprimento aí alguns companheiros que eu já convidei, inclusive, para fazer parte de em algum momento um tema, né? Paulo Patrício, que está assistindo, Jorge Trindade e outros. Quero depois contactar outros queridos que eu estou vendo aí, que pode fazer também abordagens nesse sentido. Na próxima terça-feira a gente já vai ter esse formato que não é exposição minha, mas um bate-papo com outro palestrante, que vai estar com a gente aqui, né, nesse diálogo, né? Espero que a gente consiga produzir temas muito legais, muito bacanas, que possa tirar dúvida. Eu vou tentar organizar para ter um tempo disponível para vocês perguntarem, para vocês interagirem com a gente, para vocês poderem, né, conversar com a gente. Eu acho que foi muito bom, né? Aceito críticas também, aceito correções, aceito ajustes. Eu acho que a gente está aí para isso, para a gente aprender em conjunto, né? E para a gente passar por essa experiência de uma maneira harmônica, de uma maneira a aproveitar o máximo possível, para que a gente saia agregando coisas. A gente vai ter histórias para contar. Lembram da tragédia da Segunda Guerra Mundial, mas quantos sobreviventes que trouxeram histórias bonitas para contar pra gente no futuro. A gente está tendo a oportunidade de fazer parte dos livros de história. No futuro, os livros de história vão escrever sobre esse momento. E a gente vai... Bem-aventurado aqueles que podem aproveitar essa oportunidade. Bem-aventurado futuramente as pessoas que vão poder ter histórias para contar do Covid-19 do ano de 2020. Porque isso vai fazer parte da história futura. Então, que bom se a gente puder aproveitar para criar experiências ricas e para aproveitar e extrair o grau de espiritualidade que precisamos extrair de toda essa jornada. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Parabéns à FEIS. Obrigado a todos vocês
porque sem os quais a gente não estaria aqui para poder produzir esse conteúdo. Espero vocês na próxima semana, terça-feira, 18 horas, onde estaremos abordando. Compartilhe aí, né? A gente vai publicar o folder, né? Para a gente compartilhar aí com quem se interessar. Próxima semana eu vou trazer coisas inusitadas, interessantes de Divaldo Franco, né? Coisas até curiosas que nem sempre aparecem nas biografias. Né? 5 de maio, aniversário de Divaldo Franco, 93 anos. A gente vai abordar sobre aquele que foi chamado o Peregrino do Senhor por Altiva Ferreira Noronha, ou o Trator de Deus, como dizia Chico Xavier. Né? Então, é isso, meus amigos. Muito obrigado. Um abraço a todos, boa noite a todos. Um ótimo final de terça-feira. E estamos juntos nessa. Um abraço.